Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco, nós, da família Centro Espírita Cearense e demais irmãos que chegam até nós pelas palavras de Jesus, que nós estudamos, que nós buscamos internalizar os ensinamentos do Santo Evangelho. Nós espíritas, nós de outras denominações religiosas, nós encarnados e desencarnados, aqui estamos para aprender com o amado Mestre Jesus o que Ele tanto deseja que a gente faça aqui nessa nossa encarnação, amar. E é por amor que nós estamos juntos aqui. Queremos hoje dar o nosso abraço fraterno através de uma mensagem contida no livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e ditada por Emmanuel. E essa mensagem, vem com um título que diz Presença de Luz. E diz: se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sobre o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais da eterna sabedoria, que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel vem nos lembrar das palavras de Jesus, que ele diz para nós: sois luzes, né? Então, nós nunca devemos esquecer que a nossa função é levar a luz onde existe a escuridão, através dos nossos atos de amor. Se nós amamos, se tudo que nós vivenciamos está tendo como base a prática do amor, nós seremos luzes por onde nós passarmos. Por onde nós passarmos, as pessoas sentirão a presença do Cristo. As pessoas sentirão um clima de bem-estar e de paz. Queridos irmãos, que a paz, o amor do amado Mestre Jesus nos fortaleça e nos dê entendimento para vivenciarmos os ensinamentos dessa noite. Paz e bem a todos. Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos nessa noite acalmar nossos pensamentos, esquecer por algum tempo a correria do nosso dia
os problemas que surgem e vamos pensar em luz, em paz, em harmonia, para que possamos nos conectar com nós mesmos, sentindo nossa respiração calmamente, imaginando que ao nosso redor tenha muita luz, muita paz, porque mente sã, corpo sã. E mais harmonizados, vamos ouvir o que nos diz o livro Minuto de Sabedoria, no seu item 10. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repousa o cérebro para pensar com acerto e alegria. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Senhor Jesus, mestre e amigo, pedimos primeiramente perseverança para continuarmos a construir nossa fé, pois ela nos ampara diante de tantas dores. Que sejamos fortes em conduzir nossos passos em direção ao nosso irmão, que precisa ser ouvido, que precisa de prece e que precisa do alimento material. Vamos direcionar nossos bons pensamentos e sintonizar com a boa espiritualidade e pedir aos anjos guardiões dos nossos governantes que eles coloquem em primeiro lugar a missão de cuidar da população em que estão inseridos no Brasil e no mundo inteiro. Dos nossos líderes religiosos, que cada um saiba da importância de despertar o interesse e a fé nos ensinamentos do Evangelho. Dos familiares dos enfermos acometidos pela Covid-19 e de todas as doenças que nos deixam enfermos, tanto do corpo físico como da alma. E carinhosamente vibraremos pelos trabalhadores da área da saúde, pois a missão deles é de otimismo e esperança em vencer o desconhecido. Assim seja. Mestre amado, estamos aqui para falar de teu nome e te pedir que a tua luz, o teu amor, possa cair sobre esse planeta, Senhor, para que todos esses problemas possam receber as tuas bênçãos. Principalmente essa parte econômica que estamos vivendo e que há tantas situações desesperadas, há tantos irmãos sofrendo e que com certeza a tua sabedoria, Senhor, vai com que faça resolver tudo isso. Questão de tempo, mas que o Senhor possa nesse momento enviar as tuas bênçãos para que esses irmãos possam ter sabedoria para resolver todos esses problemas. E também te pedimos, Senhor, por esses moradores de rua que estão sofrendo, que não têm para onde ir, e que a tua bondade possa, nesse momento, aliviar essas dores, que eles sintam a tua presença, que eles possam, nesse momento, Senhor, sentir a tua paz. Fica com todos nós, especialmente aqueles que não conhecem a tua luz e nem a tua verdade, Pai. Obrigado, que assim seja. Boa noite, irmãos em Cristo. Jesus amado, em sintonia com o plano maior e em corrente de amor, estamos te pedindo proteção pelos irmãos da limpeza, de modo geral, nos hospitais, nas ruas, que são nossos irmãos garis. Defenda-os das contaminações e que sejam protegidos de qualquer doença. Abraça e defende os coveiros, trabalho necessário, principalmente agora com tantos desencarnados, que se compadeçam e não se esqueçam de orar por si e pelos irmãos que jazem em sua última morada física. Piedade, Pai, para os suicidas, com a proteção do seu anjo guardião, ajudando a despojar da matéria, dando luz e consciência de si mesmo.
tirando a perturbação, inspirando o arrependimento da falta cometida e muita luz na vida eterna. Que o amor esteja sempre protegendo todos eles. Senhor Jesus, que sejam recebidos com muito amor e que a tua proteção, Senhor, não falte a nenhum, por qualquer motivo que tenha sido o seu desencargo. Que te protejam, Senhor Jesus, que te amem e que saibam aproveitar as oportunidades oferecidas no outro plano. Que assim seja. Boa noite a todos e muita paz. Livro O Médico Jesus tocou o alarme. Talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso. Talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência, que pode ser estimulada pela energia. Gibran Khalil Gibran. Pense a respeito. A doença é o caminho da cura. Através dela reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Aliás, os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. Deus criou mecanismos em nós para que, ao sinal de um desequilíbrio mais acentuado em nosso proceder, um alarme dispare para nos avisar do perigo que estamos passando. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de mecanismos que visam manter o nosso equilíbrio. Por exemplo, o sono é o alarme avisando que seu corpo precisa de repouso. A fome é o alarme avisando que seu corpo carece de alimento. A febre é o alarme que anuncia alguma provável doença. Se não dispuséssemos desses avisos, não saberíamos quando deveríamos dormir, comer e combater a enfermidade, pondo em sério risco a nossa própria existência. Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício da sua vida. Tocou o alarme. Quantos alarmes já tocaram a nossa vida? Já soaram de maneira branda ou de maneira mais entoante? E a gente ainda não se tocou da mudança necessária para que a nossa vida volte ao equilíbrio, para que a gente encontre um certo equilíbrio que nos dê a paz, a serenidade, a harmonia. No texto de hoje do livro Médico Jesus, o alerta é feito sobre os alarmes que tocam a nossa vida. Podemos perceber o alarme não só os fisiológicos, como traz o texto, mas também os alarmes emocionais, a irritabilidade, a intolerância, a agressividade, a preguiça. São muitos alarmes que tocam na nossa vida, mas que muitas vezes a gente os negligencia. E talvez um movimento importante que o texto pede para que façamos, e uma reflexão pertinente a isso, seja: não reclamemos desses alarmes. Enquanto a gente reclamar e rejeitar esse alarme, a gente perde a oportunidade da transformação que o alarme está pedindo. Eu lembro de uma frase, de um texto que é muito conhecido dentro da psicologia, que é sobre a depressão e a ansiedade, dentro de uma analogia como se fosse uma bruxa de preto que vem nos visitar. Não adianta não abrir a porta. É necessário abrir a porta para essa visita inoportuna e desgastante ou inquietante. A gente tem que abrir a porta para esse alarme, servir um café, um chá e perguntar: o que você tem a me dizer?
Vai ser só entrando em contato com esses alarmes e aprofundando as reflexões sobre eles que a gente vai ter o potencial de transformação que o alarme pede. Se alguma coisa está saindo do eixo, está tirando a nossa paz e o nosso equilíbrio, a gente precisa entrar em contato com isso para que seja reajustado. E não rejeitar, e não negar, e não se afastar. Então que a gente seja tocado por esses alarmes e que a gente acolha esses alarmes para pensar o que é necessário ainda mudar para a gente conseguir caminhar em harmonia, em paz e em equilíbrio. Boa noite. Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 1. Jesus, tendo vindo para o lado de Cesariano de Felipe, interrogou seus discípulos e disse: Quem diz os homens quanto ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos seus profetas. Jesus lhe disse: E vós outros? Quem diz quem sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. São Mateus, capítulo 6, versículo 13 a 17, São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. A paz de Cristo para todos nós. Boa noite, que a paz e a luz do Senhor nos ilumine nesse momento. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava suspenso, porque uns diziam que João ressuscitará de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitará. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15. São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Boa noite. Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por quê? Pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Boa noite. Boa noite, caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Estamos iniciando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
O tema desse nosso capítulo será sempre sobre reencarnação. E Kardec agora vai tratar de reencarnação, mas já tratou no primeiro capítulo sobre a lei. Quando Jesus inicia o capítulo, que não veio destruir a lei nem os profetas, mas cumprir. Então, enquanto esse primeiro capítulo trata da lei divina, no segundo, ele já nos fala que o reino dele não é desse mundo, ou seja, ainda o seu reino não está completamente no nosso planeta. No capítulo 3, vem tratar-nos que há muitas moradas na casa do Pai. Então, se já temos a lei, se já percebemos do reino e de outras moradas, pode-se agora falar de reencarnação. Observemos toda a organização, toda a estruturação que Kardec utilizou com a pleiade de espíritos superiores que o assessoravam, ajudavam, orientavam. Só que reencarnação nós já temos no Livro dos Espíritos, mais precisamente na segunda parte, o segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. E observe, esse capítulo 4 vai da questão 166 até a questão 221. Então, de vários modos, Kardec pergunta, questiona e vem as respostas. E ainda tem num capítulo 5, também do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Então já foi bem questionado, bem refletido, bem perguntado, bem respondido. Só que agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver Jesus, no seu Evangelho, também reforçando a reencarnação. Inicialmente, Mateus e Marcos lembram, anotam, quando Jesus vinha com os discípulos e perguntou o que estavam falando a respeito dele. Por que essa pergunta? Os judeus acreditavam na reencarnação. Apenas os saduceus discordavam, mas fariseus sim concordavam. O que ainda não tinham era um conhecimento de como acontecia. Por isso, as colocações várias que eram ouvidas pelos apóstolos. Mas Pedro, intuído, lembra que ele é o Filho de Deus, que graças à bondade do Pai está entre nós. Depois, os questionamentos de Herodes, o tetrarca, como? Mas eu mandei matar João Batista. E em seguida, após o momento belo da transfiguração, ele pede que não comentem aquele quadro que foi materializado. Elias. E lembra que Elias voltou, reencarnou como João Batista. Então, a reencarnação é uma lei divina. É uma lei natural. Agora, nós precisamos lembrar que a misericórdia divina nos dá múltiplas oportunidades de evoluir, de progredir.
Por isso, vários corpos, várias vidas, vários mundos habitados. À medida que vamos aproveitando cada reencarnação, vivenciando os ensinamentos de Jesus, vivenciando a lei divina, nós vamos galgando esses mundos e progredindo. E quando deixamos de reencarnar? Quando somos espíritos puros, estamos já nos mundos perfeitos celestiais. Então vejamos que bondade, que misericórdia do Pai, nos dando novos corpos, novas vidas, novas oportunidades de crescer, de evoluir, de vivenciar cada aprendizagem. Porque em cada vida que temos, a partir de cada novo corpo, vamos utilizando o que já foi aprendido. Então, quanto amor, quanta bondade, quanta oportunidade. Aproveitemos e não esqueçamos, muitos trabalhadores do Pai, espíritos superiores, estão nos ajudando, nos orientando, nos intuindo, nos fortalecendo. Então, ao trabalho, estudando, aprendendo, vivenciando. Deus está conosco. Assim seja. Senhor Deus, permiti aos bons espíritos nos assistir, que eles venham até nós e nos ajudem a sermos mais humildes e caridosos. Ajuda-nos, Senhor, frutificando essas águas, que Tu possas colocar nelas os remédios que cada um de nós necessita, para que a cada dia possamos ajudar os nossos irmãos necessitados. Dai-nos, Senhor, a paciência para que possamos compreender melhor nossos irmãos. Frutifica, Senhor, toda a água do nosso planeta, principalmente daqueles mais necessitados. E fica conosco sempre. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Suporte tudo com paciência. Trabalhe, sirva e espere. Tenha bom ânimo. O céu é para você o que você traz no coração para dar aos outros. Que assim seja. Obrigado. Criador dos mundos, e deste meu coração, se bendito por tanto amar, e eu que andava só e nada havia ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai, que as minhas mãos que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho, teu nome levar, e meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está